Olá, pessoal. Sejam bem-vindos à disciplina de gerenciamento de projetos. Meu nome é Maurício Angeloni. Estamos iniciando a semana 4 e abordaremos nesta aula o escopo do projeto. Tá? Uma ideia central na gestão de projetos é, a entrega de um resultado, né? Ou seja, o fornecimento de um produto ou um serviço singular, chamado entregável, né? Ou então um conjunto de produtos ou serviços, né? Ou processos, né? Singulares, chamados aí de entregáveis. No conjunto, há um entregável principal junto com entregáveis acessórios, né? Secundários. Assim, a gente pode definir, tá? O escopo do projeto, tá? Como um conjunto de entregáveis, tá? O produto principal e os elementos de apoio, né? Os produtos secundários, né? Os elementos de apoio. Por exemplo, em um sistema de informação, mais o treinamento de usuários, mais o manual, mais, né, o contrato de manutenção, né? Por exemplo, a entrega de um ônibus espacial, tá? Mais a plataforma de lançamento, mais o sistema de comunicação, mais o treinamento de astronautas, mais o sistema de recuperação. Imagine então a planta de uma casa, né? A entrega da planta da casa com a construção da casa, mais o licenciamento da prefeitura, né? O entregável é a casa. Então, você tem a planta, a construção e o licenciamento da prefeitura. Então, o escopo, de uma maneira geral, né, é o entregável, tá? Os entregáveis, sejam eles os principais, né, o entregável principal, e os elementos de apoio, de suporte. Né? Para exemplificar graficamente, tá? A figura nesse slide, tá? Ela descreve o escopo do projeto do desenvolvimento de um novo veículo, por exemplo, né? Compreendendo esse conjunto de entregáveis, né? Então, o escopo do projeto é um conjunto dos entregáveis ou produtos de apoio. Então, cada um com seus requisitos, né? Sejam eles, tá? O produto principal, que é o próprio veículo, tá? O novo processo produtivo para fazer o veículo, inclusive o desenvolvimento, né, de fornecedores, tá? Né? Treinamento, né, dos distribuidores, né, formação de mão de obra, desenvolvimento de fornecedores, tá? A fábrica, né, para produzir o veículo, tá? Sistemas de produção e distribuição de peças de reposição, tá? O desenvolvimento aí do manual do proprietário, tá? Então tem todo um conjunto, né, seja o produto principal, tá? Como os elementos de apoio que pertencem aqui, né, ao escopo, tá? O escopo do projeto, então, ele é o produto ou o conjunto de produtos, né, ou serviços, né, que o projeto deve entregar a um cliente, ou um patrocinador, ou um usuário. Né? O produto propriamente dito, nesse exemplo aqui dos veículos, não é apenas, então, um componente. Ele é apenas o componente, um componente, na verdade, né, da relação de entregáveis. Tá? Ele é um componente, é o principal, mas é um componente. Tá? Os demais entregáveis, eles viabilizam, né, a entrega do produto principal, né? Porque sem a fábrica, né, sem os montadores treinados, sem os fornecedores desenvolvidos, né, o novo veículo ele é apenas um protótipo, né? Você não consegue entregar esse produto principal sem todos os elementos, né, de apoio, tá? Bom, o escopo do produto, tá? A gente vai um pouquinho então sobre o escopo do produto. O escopo do produto ele é a parte é parte do escopo do projeto, tá? E ele refere-se, né, às características do produto, tá? Suas especificações,
funcionais e técnicas. Tá? Então, o escopo do produto é uma das bases para a gestão da qualidade do projeto. O produto ele é planejado para atender a uma necessidade, né, ou uma encomenda, né, ou ainda aproveitar uma oportunidade, né, ou desenvolver uma nova ideia, uma ideia criativa, uma ideia inovadora. Tá? Os demais itens no escopo do projeto, eles destinam-se então a viabilizar a entrega do produto. Tá? Então, esse é o escopo do produto que está inserido dentro do escopo, tá, do projeto, né? Como pode ser visto, né, nesse slide. Né? O escopo do projeto ele abrange o escopo do produto. Né? Por exemplo, neste exemplo aqui, olha só, para a construção de uma arca, da Arca de Noé. Né? Então, neste exemplo, né, o produto, olha só, o escopo do produto ele está dentro do escopo do projeto. Tá? Então, o produto é uma arca de madeira resinosa, dividida em compartimentos, calafetada por dentro e por fora, o comprimento de 300 côvados, largura de 50 côvados e altura de 30 côvados. Né? No cimo da arca, uma abertura com dimensão de um côvado, porta da arca de um lado, 3 andares de compartimentos. Então, este é o escopo do produto. E vejam que ele está dentro do escopo, tá, do projeto. Né? Então, entrarão na arca, né, você, seus filhos, sua mulher, né, e as mulheres de seus filhos. Né? Entrará na arca, olha, tudo o que vive. Né? Entrará na arca, né, um casal, né, de tudo o que vive. Né? Todas as coisas para comer, armazenadas para que sirvam de alimento para humanos e animais. Tá? E dentro de 7 dias choverá. A chuva vai durar 40 dias e 40 noites. Então, esse é o projeto, né, da construção da Arca de Noé. Então, você tem o escopo do produto inserido dentro do escopo do projeto. Tá? Um exemplo aí para entender o que é o escopo do produto. Então, a gente já sabe o escopo do projeto e o escopo, né, do produto. Então, agora, para fazer a gestão, né, do escopo, tá, do projeto, tá, a gestão do escopo, né, do projeto, ele compreende o planejamento, deixa eu grifar aqui, olha, o planejamento, a execução, tá, o controle dos produtos ou entregáveis do projeto. O escopo do projeto também pode ser entendido como abrangência dos produtos do projeto ou como o conteúdo do projeto. A gestão do escopo do projeto define, então, até onde o trabalho vai. Tá? Então, este daqui, né, este é o a gestão, como fazer, né? A gestão, tá, do escopo do projeto, tá? Compreendendo o planejamento, a execução, o controle dos produtos ou dos entregáveis, né, do projeto. Bom, como fazer então a declaração do escopo? Uma vez que a gente sabe o que é escopo, né, seja do projeto ou do produto, tá? Como fazer a declaração do escopo? Como escrever a declaração do escopo? Tá? O primeiro passo na gestão do escopo é a declaração, né, do escopo ou de escopo, né, ou do escopo. Tá? Essa declaração de escopo ela deve ser sucinta e define de maneira direta o que o projeto vai entregar. Tá? Há uma fórmula aí para isso. Tá? A fórmula é a seguinte: tá? Trata-se de um verbo,
tá? Transitivo direto com objeto direto, tá? Com objetivo imediato e final. Tá? Por exemplo, o projeto consiste em, ou o objetivo do projeto é, né? Ou o objetivo do projeto é, vou colocar a caneta, né? Ou o objetivo do projeto é realizar um festival beneficente. Então, é um objetivo imediato, tá? Ó, objetivo imediato. E angariar fundos para a Casa dos Jovens do município. Esse é o objetivo final. Tá? Então, tem um verbo transitivo direto, né? O projeto consiste em realizar, tá? um objetivo imediato, o festival beneficente é o objetivo imediato desse projeto, tá? E o objetivo final é angariar fundos para a Casa dos Jovens do município. Tá? Então, o produto ele é o objetivo primário, ou a missão do projeto. O compromisso de um gerente de projeto é entregar o produto ao cliente. Tá? Então, nesse exemplo do festival beneficente, o objetivo final é a utilidade do objetivo imediato, né? Ou seja, angariar fundos para a Casa dos Jovens é o objetivo final, né, do festival beneficente, que é o objetivo imediato. Tá? Aí existem outros níveis subsequentes de objetivos, tá, que podem ser acrescentados. De maneira geral, a entrega do produto e a realização dos objetivos, eles possibilitam o atendimento das necessidades, das oportunidades e justificam a realização do projeto. Também podem ser considerados objetivos ou metas quaisquer variáveis de desempenho, tá? Como prazo, custo, taxa, índice, tá? Que estejam associadas ao projeto. Bom, aqui um detalhamento, né, do escopo, depois que a gente entendeu o que é o escopo, né, do projeto, o escopo do produto, depois, uma vez que a gente declarou o escopo, fez a declaração do escopo, né, de forma objetiva, sucinta, tá? A gente passa agora, então, para o detalhamento, né, do escopo, ou seja, essas duas siglas, o WBS, que é do inglês Work Breakdown Structure, ou o EAP, em português, Estrutura Analítica de Projeto. Tá? Então, o processo de planejar o escopo ele é feito em duas etapas. A primeira etapa é a declaração, né, do escopo, e a segunda etapa é o detalhamento do escopo. Tá? A declaração do escopo ele é o enunciado sucinto, como a gente viu, né, dos produtos e serviços que serão fornecidos, e eventualmente daqueles que também não serão fornecidos. Tá? Importante descrever no escopo aquilo que será fornecido e aquilo que não será fornecido, tá? Pelo projeto ou pelo serviço. Tá? O detalhamento do escopo, aqui, ó, ele divide, né, o projeto em componentes menores, compreendendo aí o produto final e os demais entregáveis, né, o entregável principal e os entregáveis, os elementos de apoio. Tá? No último nível do detalhamento, os componentes eles chamam-se de pacotes, tá? Pacotes de trabalho. Então, você tem aqui a declaração, né, do escopo, uma declaração sucinta e abrangente do projeto, né? E a gente vem desmembrando, né, vem detalhando, dividindo, tá? Em etapas, né, dos componentes. Né? E vem nesse fluxograma muito bem ilustrado, né, a divisão dessas etapas com os entregáveis. Tá? Nesse nível mais baixo aqui, então, chamados aí de pacotes de trabalho. Tá? Então, esse é o detalhamento, né, do escopo, né, e o Work Breakdown Structure, né, ou a estrutura analítica do projeto. Tá? Então, de uma forma geral, o que é
essa estrutura analítica de projeto. O que é esse Work Breakdown Structure? Né? O que é essa estrutura analítica de projeto? Tá? Ela nada mais é do que, olha só, uma ferramenta, das mais importantes da gestão do projeto, consistindo de uma representação gráfica e hierárquica do escopo de forma detalhada, né, estruturada em entregas do projeto, né, e não é uma simples lista então de atividades, tá? A estrutura analítica de projetos não é uma lista de atividades, tá? É uma representação gráfica hierarquizada do escopo detalhado do projeto, tá? Bem estruturada com as entregas, com os entregáveis, tá? Então, o Work Breakdown Structure, ou a estrutura analítica de projetos, né, ela pode ser desenhada, né, em diferentes formatos, embora muitas vezes ela seja construída a partir da decomposição das atividades, né, identificadas por verbos. Tá? Estas devem ser agregadas em entregas, identificadas por substantivos, tá? De modo que o diagrama ele reflita, né? O diagrama, essa representação gráfica, né? Ela reflita de forma clara e objetiva os produtos, né? Os serviços e resultados, né? A serem obtidos com o projeto. Tá? Ele é considerado também, né, um retrato do escopo. Tá? A estrutura analítica de projeto é a base fundamental para o desenvolvimento dos demais planos do projeto, né, como o tempo, o custo, os recursos, os requisitos de qualidade, né, que veremos mais adiante ao longo dessa disciplina. E isso garante, tá, a coerência, a rastreabilidade e o alinhamento entre as etapas do planejamento e as etapas, né, de execução e a etapa de execução. Tá? Aqui mais um exemplo, né, uma estrutura analítica de projeto, tá? Um fluxograma. O projeto é realizar, né, uma maratona. Tá? Para realizar uma maratona, então esse é o escopo, né? A realização de uma maratona, de um evento esportivo, né? O detalhamento, tá? Ele vem num nível abaixo, né? Ou seja, a competição que faz parte da maratona, a competição em si, a infraestrutura, né? E o público, tá? A competição em si, tá? É o que precisa ser observado: o trajeto, os atletas, o início e o fim e a premiação. Em relação aos atletas, né, o que precisa ser observado? As inscrições, a orientação, tá? A identificação dos atletas, o transporte e o alojamento. Tá? Isso em relação à competição em si. Para que ela ocorra, né, a gente precisa da infraestrutura, ou seja, os equipamentos, a sinalização de trânsito, as equipes de apoio, a equipe de segurança, né? E uma maratona, né, ainda tem o público, ser considerado público, né? Como que será orientado o público que vai assistir, como que é feito o acesso, o controle de acesso a esse público. Tá? Então, essa é a estrutura, né? É uma estrutura analítica de projetos, onde a gente tem aqui o escopo, a declaração do escopo, né? E o detalhamento, tá, do escopo, ou seja, a divisão do escopo, né, entre ali os entregáveis, o entregável principal, né, que é a competição em si, tá, e os elementos de apoio, né, a infraestrutura, o público. Né? Bom, nesses componentes da estrutura analítica de projeto, né, a gente pode, é possível incluir outras informações, tá? Além do título lá do integrável. A gente pode incluir também o custo, tá? O tempo de cada componente. Então, pegando lá em relação à maratona, o exemplo anterior, né, que é o produto final, é a missão, ou o objetivo do projeto, né, é a maratona, né, e aí ela vem e divide né, se desmembra, né, se divide aqui na competição. A competição é um dos itens, né, é o item principal, a entregável principal, né, do projeto, tá no escopo do projeto, que é a maratona,
né? E tem depois os elementos de apoio, que é a infraestrutura e o público, né? Então, no nível 2, tá? A competição ela deve durar aqui, olha, um dia, né? E ter um custo de 18, né, mil reais, tá? No terceiro nível, né, onde a gente identifica que, olha só, trajeto, os atletas, o início e o fim da competição, a premiação, a gente divide ainda os atletas, né, em inscrição, orientação, identificação, transporte e alojamento. Tá? Então a gente pode incluir, né, no EAP, né, na estrutura analítica de projetos, a gente pode incluir outras informações. Nesse caso aqui, o tempo, tá? E o custo. Tá? E quais são os critérios para a construção, né, de um Work Breakdown Structure, ou seja, de uma estrutura analítica de projetos? Né? Os critérios para montar a estrutura analítica, né, de projetos. Então, há dois critérios principais para a gente montar a IAP de um projeto. Tá? O primeiro deles é o produto, né, por produto, né? O critério de entrega por produto. E o segundo deles é o critério de entrega por fase do ciclo de vida, né, ou por processo. Tá? Então, ou a gente monta a estrutura analítica de projetos, né, tendo por base a entrega do produto, ou tendo por base a entrega de fases, tá? Ou processos, né, aqui do ciclo de vida. Para ficar mais fácil de compreender, de ilustrar, né, dois exemplos aqui, olha só, tá? De estrutura analítica, né, que é construída, tá? O primeiro com o critério do produto. Então, essa primeira IAP, ela é construída com a entrega do produto. Tá? O escopo é a construção de uma loja virtual. Tá? Então, essa é a declaração do escopo, né? O escopo principal é a construção de uma loja, né, virtual. Então, trata-se aí então de uma lista, né, organizada de produtos a serem fornecidos para o projeto. Não há uma sequência, então, ou uma ordem de entrega. Tá? Então, na estrutura analítica de projetos, quando a gente adota o critério do produto, não há uma sequência ou ordem de entregáveis, tá? Que isso permite avaliar. Ou seja, a estrutura ela não informa em que ordem os produtos serão entregues. Olha, nessa loja virtual aqui não tem uma ordem, né, em que serão entregues os produtos. Tá? A gente tem um detalhamento, né? A loja virtual o produto, tem os produtos, né? Aí o projeto dos produtos, foto dos produtos, tem o plano de vendas, preço do produto, formas de pagamento, custos do produto, o marketing, que é o público-alvo, a divulgação, custos de marketing, a estrutura de TI, né? O site, o website, as fotos dos produtos para o website, a implementação do website, né? A parte de logística, né? O estoque, a entrega, tá? Então, essa estrutura, a estrutura analítica, né, de projeto que usam como critério os produtos, elas são bem parecidas. Sempre há pelo menos 3 entregáveis. Tá? O produto propriamente dito, né, a infraestrutura, né? Então tem o produto propriamente dito, né? Tem toda a infraestrutura, tá? E o pessoal, né? As pessoas envolvidas, os funcionários, os participantes. Tá? Se a gente lembrar no slide anterior, né, a estrutura da analítica de projeto, né, a IAP da maratona, que a gente explorou no slide anterior, né, nos projetos de desenvolvimento de produtos, né, como é o caso do veículo, do novo veículo que a gente viu no slide anterior ainda, né, há sempre pelo menos ali os dois entregáveis, né, o produto em si, né, e o processo produtivo para fabricá-lo, ou seja, os elementos, né, de apoio. Então, os entregáveis, como o desenvolvimento dos fornecedores, o treinamento dos usuários, eles também podem ser acrescentados, né, na estrutura analítica de produto. Tá? Então, esse para identificar ali, né, visualizar a estrutura analítica de projetos, né, quando o foco é
no produto. Então, acho que a principal diferença é que, de fato, não há uma sequência, não há uma ordem de entregas, quem será entregue primeiro ou depois, né? Então, quando a estrutura analítica ela é por fases, olha só, por fases, tá? Ela é um pouco diferente, né? Então, uma estrutura analítica por fase do projeto, ela divide o projeto em fases, também conhecida como Process Breakdown Structure, ou estrutura analítica por processo. Tá? No critério de processo ou ciclo de vida, há uma sequência de entregáveis. E essas estruturas, elas são também bem semelhantes, tá? Entre si. As fases, elas estão no primeiro nível, tá? No segundo nível, há sempre pelo menos também três entregáveis, né? Por exemplo, o novo sistema de gestão de demanda. Então você tem aqui as fases, né? A primeira fase são os níveis, né? A concepção do projeto, tá? A implementação da ferramenta, os testes e ajustes da ferramenta, treinamento dos usuários e o encerramento do projeto. Tá? Observa aqui na figura do slide, né? Desse slide aqui, logo abaixo do título do projeto, tá? Que é o novo sistema de gestão de demanda, as fases desse projeto, né? Então aqui são as fases, tá? Do projeto, desde o projeto, ou seja, o design, né? Até a sua implementação final, até o seu encerramento. Em certos casos, tá? As fases do ciclo de vida, elas podem compreender no final um período aí de experimentação e de operação, tá? Como ilustra esse slide, então. Né? Vimos dois critérios, o critério de projeto e o critério de fase. O critério de projeto ele não tem uma sequência bem definida de entregáveis, né? E a entrega por fase ela tem uma sequência, né, bem definida dos entregáveis. Tá? Bom, de forma resumida, nessa aula a gente passou a dominar a ferramenta, né, uma ferramenta bastante poderosa, tá, que é a estrutura analítica de projeto. Né? A gente viu aí o escopo, tá, do projeto, dentro aí dos métodos de gestão. Então a gente viu a estrutura analítica de projeto. Com ela, a gente consegue visualizar, né, o projeto e todos os seus entregáveis. Tá? Então, é um elemento gráfico, é bastante visual, que facilita a visualização, facilita que a gente enxergue, tá, o entregável principal, os elementos de apoio. Né, trabalhando aí com a equipe do projeto e outros stakeholders, especialmente o sponsor, né, poderá evitar aí omissões e identificar com clareza tudo o que precisa ser feito, né, dentro do escopo, tudo que será entregue e também, né, muitas vezes, o que não será entregue, é aquilo que não é o escopo do projeto. Tá? Então, a IAP é a base para planejar e gerenciar os demais domínios do desempenho, começando pelo tempo e pelos custos. Resumindo, então, pessoal, o escopo, né, ele é um conceito mais importante na gestão de projetos. Tá? O escopo do projeto, tá? Ele é a entrega que o projeto deve fornecer. A entrega pode ser feita em conjuntos de produtos, né, ou serviços. Tá? O escopo do produto são as especificações, os requisitos, né, que o produto do projeto deve atingir. Então, o escopo do produto são as especificações técnicas, ele está dentro do escopo do projeto. Tá? A gestão do escopo do projeto compreende, tá? Então, né, os processos de declaração e detalhamento do escopo. Tá? Então, você faz a declaração do escopo de forma resumida, de forma simplificada, objetiva e clara, e depois faz o detalhamento, né, utilizando a estrutura analítica de projetos. Tá? Então, que é o escopo detalhado, né, do projeto, representado aí de um diagrama, de uma forma, né, gráfica, de fácil visualização. Então, o EAP, né, ele é o ponto de partida para a gente planejar as demais variáveis do projeto.
variáveis tais como tempo, custo, qualidade, dentre outras. Tá? Então e com isso a gente encerra, né, essa aula da semana 4, em que a gente tratou, né, a respeito do escopo do projeto. Então até a próxima aula, pessoal.